Vamos estudar agora a circulação pulmonar e a relação entre ventilação e perfusão. Bom, músculo cardíaco aciona dois sistemas circulatórios distintos. A circulação pulmonar transporta sangue venoso do ventrículo direito. Este é então bombeado para a artéria do tronco pulmonar e é bombeado para as artérias pulmonares, seguindo assim para os pulmões, onde é então realizada a hematose, as trocas gasosas, e esse sangue agora arterializado retorna por meio das veias pulmonares ao átrio esquerdo. Esse trajeto então do sangue venoso deixando o ventrículo direito, indo para os pulmões e retornando até o átrio esquerdo, é a circulação pulmonar. O outro sistema circulatório acionado pelo coração é a circulação sistêmica, onde o sangue arterializado é transportado do ventrículo esquerdo para a aorta, onde é então distribuído sistemicamente pela circulação arterial. Esse sangue, então, após realizar as trocas perifericamente, retorna por meio da circulação venosa, culminando assim nas veias cavas, que transferem então o sangue venoso para o átrio direito. Deste modo, então, a circulação sistêmica envolve a transferência de sangue arterializado do ventrículo esquerdo, sendo este retornado ao átrio direito. Além da hematose, a circulação pulmonar também é importante para o metabolismo de hormônios vasoativos, uma vez que é no endotélio vascular dos vasos pulmonares que encontra-se a enzima conversora de angiotensina, que converte a angiotensina 1 em angiotensina 2. Bom, ao contrário da circulação sistêmica, a circulação pulmonar é um sistema de alto fluxo, baixa pressão e baixa resistência, o que se deve às seguintes características. A artéria pulmonar, que transporta então sangue venoso do ventrículo direito até os pulmões, é uma artéria curta, cujo a parede contém pouca elastina e pouco músculo liso, e a pressão hidrostática ou hidráulica nesses vasos é de 15 milímetros de mercúrio. Já as arteríolas e capilares pulmonares possuem uma parede fina e também pouca musculatura lisa, e a pressão hidrostática nesses vasos varia de 15 a 10 milímetros de mercúrio. Já as veias pulmonares, que transportam então sangue arterializado ao átrio esquerdo, possuem uma parede fina, são altamente flexíveis, contêm pouca musculatura lisa e a pressão hidrostática nesses vasos é de aproximadamente 6 milímetros de mercúrio. Bom, nós vimos que as condições para que as trocas gasosas ocorram de forma eficaz envolve a ventilação alveolar,
a difusão do gás pela membrana alvéolo capilar. Desse modo, patologias que comprometem a espessura dessa membrana dificultam a difusão, como por exemplo um edema pulmonar, onde essa membrana alvéolo capilar encontra-se com uma espessura aumentada. Desse modo, então, para uma boa difusão, é importante que a espessura dessa membrana alvéolo capilar seja estreita. E a terceira condição para uma troca gasosa eficiente é a presença de uma perfusão sanguínea, ou seja, um fluxo sanguíneo passando próximo aos alvéolos. Esses capilares que trafegam bem próximos aos alvéolos possuem uma pressão hidrostática de aproximadamente 10 a 15 milímetros de mercúrio. Bom, devido aos efeitos gravitacionais, isto é, quando uma pessoa encontra-se em pé, essa baixa pressão hidrostática dos capilares faz com que o fluxo sanguíneo não se distribua de modo uniforme nos pulmões. Desse modo, a perfusão sanguínea é menor no ápice dos pulmões e maior na base dos pulmões. No ápice dos pulmões, o fluxo sanguíneo diminui ao ponto dos capilares se colabarem, isto é, se estreitarem, se fecharem. E isso se deve porque a pressão hidrostática dos capilares, que já é baixa, torna-se ainda mais baixa devido à ação da gravidade. Desse modo, essa pressão torna-se insuficiente para expandir os capilares alveolares da região apical. Desse modo, embora se tenha ventilação, as trocas gasosas ocorrem de forma deficiente porque há uma baixa perfusão dos capilares. E isso é então conhecido como espaço morto fisiológico. No entanto, no exercício físico, com o aumento da pressão do átrio direito e do ventrículo direito, a pressão sanguínea nesses vasos também aumenta. E desse modo, esses capilares que antes encontravam-se colabados, agora se abrem, permitindo assim uma perfusão sanguínea dos alvéolos. E desse modo, então, a superfície disponível para as trocas gasosas aumenta. E isso nós podemos observar no respectivo gráfico. Temos então no eixo vertical a resistência vascular dos pulmões e no eixo horizontal a pressão das artérias pulmonares. Bom, então em condições onde o débito cardíaco encontra-se normal, ou seja, condições de repouso, esse débito cardíaco refere-se ao ventrículo direito, nós podemos observar aqui que a pressão das artérias pulmonares encontra-se então entre 10 e um pouquinho acima de 15 milímetros de mercúrio.
Se o débito cardíaco do ventrículo direito diminui, como por exemplo durante o sono, consequentemente a pressão arterial da artéria pulmonar ou das artérias pulmonares também diminuem de 10 a 5 milímetros de mercúrio. E uma vez reduzindo a pressão, a resistência desses vasos sanguíneos aumenta. Isto é, o fluxo sanguíneo nesses vasos é dificultado. Agora, se o débito cardíaco aumenta devido ao exercício físico, consequentemente a pressão hidrostática nas artérias pulmonares também aumenta, ou seja, vão de aproximadamente 20 milímetros de mercúrio a 30, 35 milímetros de mercúrio. E esse aumento da pressão leva a uma diminuição da resistência. Consequentemente, o fluxo sanguíneo nesses vasos é melhorado. Desse modo, então, no exercício físico, a perfusão na zona apical melhora. Bom, essa relação entre ventilação alveolar e perfusão sanguínea é avaliada pela razão entre ventilação alveolar e perfusão. Por exemplo, em condições normais, a ventilação alveolar é de 4 litros e 200 ml por minuto. E a perfusão é de aproximadamente 4 litros e 900 ml por minuto. E a perfusão é calculada pela frequência cardíaca multiplicada pelo volume de ejeção. Aqui consideramos um volume de ejeção de 70 ml e uma frequência cardíaca de 70 batimentos por minuto. Desse modo, calculando então a ventilação, a razão entre ventilação e perfusão, chegaríamos ao valor de 0,8. 0,8 o quê? Bom, não tem uma unidade para esse valor. Deste modo, este seria então o valor adequado entre ventilação e perfusão, ou seja, o oxigênio fornecido pelos alvéolos é removido pela perfusão sanguínea. Então você percebe que o volume da ventilação alveolar e o volume da perfusão são valores bem próximos. Quanto mais próximo for esses valores, melhor a relação entre ventilação e perfusão. Desse modo, valores de 0,8 a 1,2 são considerados bons valores entre ventilação e perfusão. Nessas condições, então, o oxigênio fornecido pela ventilação alveolar é removido pelo fluxo sanguíneo, enquanto o dióxido de carbono, trazido pela perfusão sanguínea, difunde-se então dos capilares para os alvéolos, onde é então removido. Desse modo, então, a razão entre ventilação e perfusão com valores de 0,8
a 1,2, as trocas gasosas estariam ocorrendo de forma eficiente. Desse modo, então, com uma razão, ventilação, perfusão normal, ou seja, entre 0,8 e 1,2, a pressão parcial de oxigênio alveolar seria de 100 milímetros de mercúrio e a pressão de dióxido de carbono alveolar seria de 40 milímetros de mercúrio. E nessas condições, a troca por oxigênio e dióxido de carbono ocorreria de forma eficiente. No entanto, nós temos que considerar que há diferenças entre a relação de ventilação e perfusão nos diferentes segmentos dos pulmões, ou seja, essa relação não é homogênea para todos os segmentos. Por exemplo, digamos que em uma região dos pulmões a ventilação alveolar é igual a 0,8 litros, ou seja, 800 ml por minuto, e a perfusão é igual a 1,2 litros por minuto, ou seja, 1 litro e 200 ml por minuto. Se você calcular então a razão entre 0,8 e 1,2, você chegaria à razão entre ventilação e perfusão como o valor de 0,6, ou seja, a relação ventilação-perfusão diminui, ou seja, isso significa que há uma alta perfusão para uma baixa ventilação, ou seja, muito sangue para pouco oxigênio. Isto é, a remoção de oxigênio pela circulação é maior do que o fornecimento. E o fornecimento de dióxido de carbono, ou seja, a quantidade de dióxido de carbono que chega nos alvéolos, é maior do que a sua remoção. Desse modo, então, a pressão de dióxido de carbono nos alvéolos torna-se alta e, consequentemente, uma certa quantidade de dióxido de carbono fica retido. E se a remoção de oxigênio é maior do que o fornecimento, consequentemente, a pressão de oxigênio alveolar diminui. Agora, digamos que o fluxo sanguíneo encontra-se ausente devido a um colabamento ou um trombo obstruindo o fluxo sanguíneo desses vasos. Agora, se a gente olhar para a esquerda, você percebe que há uma ventilação alveolar. Desse modo, então, temos gás, mas não temos perfusão. Desse modo, a razão entre ventilação e perfusão daria um valor infinito. Ou digamos então que ao invés de 0, você tivesse um fluxo sanguíneo bem baixo, de 0,01. Você perceberia então que a razão entre ventilação alveolar e perfusão aumentaria para valores acima do normal. Nessas condições, há uma alta ventilação
e uma perfusão muito baixa ou até mesmo nula. Desse modo, o oxigênio fornecido não conseguiria se difundir e, desse modo, acumularia nos alvéolos e a pressão parcial, então, subiria. E, do mesmo modo, a remoção de dióxido de carbono seria muito baixa ou praticamente nula, uma vez que o sangue que traria o dióxido de carbono praticamente não chega nos alvéolos. Essa condição seria considerado um espaço morto fisiológico, ou seja, há ar alveolar, mas não há perfusão sanguínea. O primeiro exemplo ocorre mais próximo da base dos pulmões. E aqui ocorre também uma condição conhecida como shunt fisiológico, onde ocorre uma mistura de sangue venoso com sangue arterial devido a uma baixa relação entre ventilação e perfusão. Geralmente, esse shunt fisiológico é de aproximadamente 1 a 2% do débito cardíaco. E essa mistura de sangue venoso com sangue arterial se deve a essa retenção de dióxido de carbono no sangue arterial. Vamos analisar mais um gráfico. Temos aqui no eixo horizontal o número de costelas sendo contados a partir da base em direção ao ápice dos pulmões. No eixo vertical da esquerda temos o volume pulmonar da ventilação e do fluxo sanguíneo. E no eixo vertical da direita temos a relação entre ventilação e perfusão. Então você percebe que mais próximo da base dos pulmões, a ventilação é menor do que a perfusão sanguínea. Ou seja, há mais fluxo sanguíneo do que ventilação. Enquanto no ápice dos pulmões ocorre o oposto. A ventilação é maior do que a perfusão. Desse modo, a relação entre ventilação e perfusão é menor quanto mais próximo da base dos pulmões, né? Menor que 1. E essa relação é maior quanto mais próxima do ápice dos pulmões. Então, isso é o que ocorre fisiologicamente.